E a psicóloga e professora Janine Rolim é nossa convidada, nossa querida comentarista. Janine, bom dia, bem-vinda ao programa Light News de novo. Bom dia, Maria, bom dia, ouvintes, bom dia, Karina, tudo bem com vocês por aí? Tudo ótimo, tudo beleza, tá friozinho hoje, mas não tanto como os outros dias. Você está praticamente na região metropolitana de Curitiba, acho que já saiu da região metropolitana, inclusive. Tá muito frio por aí? Eu estou na zona rural da região metropolitana. Hoje está razoável, hoje está super agradável, já houve dias piores. Você sabe que frio é uma coisa tão... claro, obviamente que existe a sensação térmica e tudo mais, mas é muito do psicológico como você encara a coisa, né? Porque às vezes você encara super bem e às vezes tem dias que você está meio mais para baixo e tudo mais, mais encolhido, e dá a sensação de que o frio faz mais mal. Você percebe isso, né? É uma coisa incrível. Sim. Tem muito a ver com o psicológico da gente, como a gente encara, né? Tem a ver com aquela disposição de que você já tem talvez coisas interessantes para fazer naquele dia. Exato. Nada vai, né? Nem o frio. Aquele dia que você está mais, né, encurujado ali, que você quer ficar mais quietinho. E sem dúvida, quanto mais parados ficamos, mais frio sentimos, né? Então essa grande frase aí, né, de que o frio é psicológico tem um fundinho de razão, né, Maria? Com certeza. E psicológico também é o fato de você não querer sair de casa, né? Você falou encurujado e eu lembrei, tem gente que fica encurujada dentro de casa e não quer sair nunca mais, né? E é esse o nosso tema, né? Não quer sair da casa dos pais, é isso, Janine? Sim e não, Maria, porque às vezes é possível manter-se encurujado mesmo saindo de casa, né? E isso foi o que eu pensei ao propor esse tema, que de repente esse movimento, esse funcionamento mais emaranhado não depende necessariamente de morar no mesmo teto, sob o mesmo teto, né? Há pessoas que têm essa dificuldade mesmo estando já com a sua família ou sozinha morando ou com amigos, seja onde for, mesmo em outros países, né? É possível manter-se nessa postura, nesse funcionamento dependente de uma das figuras parentais ou dos dois, estando longe. E é isso que eu pensei em abordar um pouco, porque eu tenho visto muito isso, né? Já é um clássico de nós mais velhos falarmos nessa geração, mas preciso dizer isso, né? Tenho visto muito isso entre os jovens adultos, essa dificuldade de estar e ver-se autônomo. E a gente está falando dessa questão muito séria do desenvolvimento humano, né, Maria? Que é autonomia, que é esse autorizar-se, ao que eu me autorizo, né, enquanto pessoa, enquanto adulta, e como que eu vou dar cabo das consequências disso que eu me autorizo, sejam consequências positivas ou negativas. E vamos lá, vamos então a alguns exemplos. Você tem exemplos então de pessoas muito conectadas e grudadas com os pais, tanto morando na própria casa, quanto morando, ou seja, na mesma casa que os pais. Dois tipos de casos. Pode começar, querida. Sim, vamos lá. Veja, todos nós passamos por uma fase de dependência emocional, de simbiose, especialmente com o que a gente chama em psicologia de figura de apego, né? Comumente, ouçam bem, comumente essa figura é a mãe, né? Não sempre, mas comumente. Essa figura maior, que é aquela para qual, sabe para quem a criança corre quando ela rala o joelho, por exemplo, né? É a figura de maior segurança dela. Então, nós temos essa fase do desenvolvimento humano na qual é natural estarmos dependentes. Agora, quando isso se estende de uma forma a invadir a vida adulta, e eu diria o fim da adolescência, ali, esse começo dessa fase na qual eu nego muito o que meus pais querem, eu preciso negar, né, para o desespero dos pais, né? Eu preciso negar o que minha mãe quer, o que meu pai quer, o que tem deles em mim. Eu posso até voltar a isso no futuro, mas nessa fase da adolescência eu preciso negar para descobrir quem eu sou sem eles, enquanto indivíduo, né? A raiz da palavra indivíduo vem de indivisível, né? Aquilo que, quando eu já tirei de mim todos os outros que me compunham, né? E fui me depurando a ponto de saber quem sou eu, Janine, o que eu gosto, o que eu não gosto. E essa fase, às vezes, ela não acontece de forma saudável,
pelos formatos familiares, pelas dinâmicas, pelas personalidades que eles estão envolvidas e às vezes por alguns episódios da vida, né? Vamos colocar aí, por exemplo, sem problematizar e demonizar um divórcio, mas sim, pode ser que o divórcio possa alterar aí esse movimento de desprendimento. Às vezes há uma fase em que você iria soltar-se mais daquela figura materna ou paterna e você de repente se vê mais necessitado, mais demandado pela estrutura familiar nova que se formou, ou uma morte, né, Maria? Quando um dos pais se vai e você às vezes se coloca o clássico menino que se torna o homem da casa, por exemplo. Sim, a gente fica pensando, olha, agora está na hora, é o meu lugar, é minha hora de mandar, é a minha hora de ser chefe, né? Isso. E de repente você aprende, desenvolve um jeito de funcionar, que é um jeito, não é extremamente negativo e horroroso, ao contrário, às vezes se desenvolve uma responsabilidade, um senso de responsabilidade muito grande, mas talvez ele tenha acontecido um pouco antes da hora, né? E às vezes essa sensação de responsabilidade face a essa figura parental, mãe ou pai, se estende, né? E é difícil se despegar disso, como diz o espanhol, né? Decolar disso. Veja, é natural que a gente queira cuidar das nossas figuras, né? De pai e mãe, é natural que nós queiramos protegê-los, isso é saudável, isso é agradável. Não estamos falando de abandono, estamos falando da capacidade de viver sua vida, fazer suas escolhas, mesmo que essas possam demandar desses pais uma outra postura, né? Sempre que nós superprotegemos alguém, mesmo nossos pais, nós podemos estar limitando essa pessoa a fazer suas escolhas, a ter novas amizades, a ter novos contatos, novas atividades, porque é agradável estar encruzado, não é? É agradável estar no casulo, seja você filho, seja você mãe, né? Então, esse é o caso daqueles adultos que já saíram de casa, mas não conseguem estar tranquilos, como se tivessem, às vezes eu sinto e ouço, tivessem a obrigação, por exemplo, de levar seu pai ou sua mãe, ou ambos, para toda viagem, ou todo passeio, né? Essa dificuldade de ter seus momentos próprios, e isso às vezes acaba prejudicando não só a si mesmo, mas ao seu relacionamento amoroso, muitas vezes. Como a gente pode dizer, e pode usar muito essa palavra culpa, às vezes você percebe nesse discurso uma culpa grande, dizer, puxa vida, eu vou me divertir, mas meu pai e minha mãe não vão comigo, ou minha mãe não vai, minha mãe está viúva, vou levá-la comigo, né? É isso, né? Basicamente, né? Isso. Como eu posso me permitir ter esse momento tão bom? Ou eu estou ali, de repente, provando uma refeição diferente, né? Que é um lugar que eu nunca fui. E esse pensamento. Gente, é natural que a gente tenha esse pensamento. Agora, me culpabilizar e não estar inteira ali vivenciando aquilo que a vida está me dando de alguma forma, ou que eu conquisto, né? Aí a gente está num passinho aí para algo mais patológico, digamos, que a gente pode até nomear como um emaranhamento, né? Dentro da terapia do esquema, que é esse excesso, sabe aquele novelo de lã todo embolado, né? Às vezes há também, Maria, famílias que moram todas no mesmo terreno, né? Não é toda família que mora no mesmo terreno que é emaranhada, tá? A recíproca não é verdadeira, mas às vezes há essa interferência nos assuntos, todo mundo sabe de tudo, sim, todo mundo comenta tudo, e os assuntos mais privados, de repente, a menarca da menina, né, da sobrinha, a primeira menstruação, virou assunto do almoço de domingo, e o vô tá falando disso na frente de todo mundo, e ela constrangida. Isso se torna excessivo, esse limite do que é o eu, né? Por isso que a gente usa a expressão do self subdesenvolvido, né? O self, que é isso que me compõe enquanto indivíduo, ele é subdesenvolvido porque não tem espaço, né? Tem tanta gente dentro de mim que não tem espaço para quem eu de fato sou e para eu colocar os meus limites. Bom, e aí vamos lá. O que seria saudável, então? Saudável é um crescimento rumo à própria autonomia, mas aí vem aquela questão, a questão da culpa. Eu vou deixar meus pais abandonados para ser autônomo? Não. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos achar
um equilíbrio de funcionamento. Então, em termos práticos, né, que a gente está na rádio, não numa sessão de terapia aqui, como fazer isso funcionar? Mensura, né? Primeiro, o primeiro passo, que todo mundo pergunta, qual é o primeiro passo? Você deve estar se identificando com o que a gente está falando aqui. Se você está se identificando, se faz sentido para você, se você percebe esse funcionamento em ti, observa melhor se você não está trazendo demais ou se doando demais uma vida que não é sua. E isso pega, Maria, isso pega. A vida da sua mãe, a vida do seu pai, não é a sua vida, né? Todos nós temos o potencial, a menos que você me diga, eu tenho uma mãe ou um pai com uma demência, já num caso extremo de dependência, talvez física ou mental, ela tem capacidade de fazer suas escolhas, de fazer seus movimentos, você pode auxiliar. Para isso você não precisa estar conectado o tempo todo, grudado o tempo todo, para que você tenha esse espaço. E soa um pouco cruel, né? Eu lembro muito de uma das aulas do Gilberto Inhoato, que foi meu professor, graças a Deus. Nosso professor. Nosso, né, Maria? Maravilhoso, do Marcos também. E ele falou, olha, uma das grandes... logo no começo, né, do curso de psicologia, ele falou, se eu quero causar uma decepção em vocês, é a seguinte, amor de mãe não é incondicional. Joguem isso fora. Sim. E parem de achar que essa figura incrível é perfeita, que vai te amar e que o amor dela assim, o maior, perfeito, divino, né, de outra esfera. E não me atirem pedras, vocês mães todas, né, eu sou mãe drasta, né, eu não posso falar desse lugar de mãe, mas posso falar do lugar da ciência e da psicologia, né, e veja, nós também como filhos não temos esse amor incondicional, porque somos, antes de ser um todo, um nós, somos um eu, e precisamos ser um eu. Isso não tem a ver com esse egocentrismo, né? Às vezes eu ouço pessoas falando ou escrevendo, né, nas redes sociais, o problema do mundo é o ego. Gente, não é o ego, nós temos que ter ego. Claro. Né? Isso faz parte da estrutura. Nós precisamos comedir. Então, se você se identificou, começa a observar se tu não está se envolvendo demais naquilo que não é teu, tá? Separa. E sempre o que ajuda é escrever, registrar. Separa, uma bela tabela aí pode ajudar, né? Uma balança. O que é meu, o que é da vida dos meus pais? Eu devo mesmo interferir nessa decisão deles? Eu posso até conversar sobre isso, mas não me sentir responsabilizado. Às vezes eu ouço pais que estão sufocados por seus filhos adultos, né? Sufocados pela sensação de que eles têm o direito de intervir, de tomar as decisões, pessoas com sua plena capacidade mental de decidir. Então, anota, separa, vê o que é teu, faz um movimento de hoje eu vou com a minha família, sem meus pais, a algum lugar, almoçar ou sair. Observa, depois faz uma checagem de como essa figura parental ficou sem ir contigo, né? Para que haja um registro aí de que ela não morreu de tristeza. Talvez ela tenha feito algo muito legal sem você. Talvez ela tenha se sentido, inclusive, aliviada de não te ter em cima no pé. Exatamente, tendo a sua própria liberdade. Liberdade para fazer o que quiser. Exatamente. Porque assim como eu, enquanto adulto, preciso da minha autonomia, né, idosos continuam sendo pessoas, gente. Essa mania que a gente tem de tratar idoso e criança como se fosse um ser de outro planeta, né? Então, assim, não necessariamente teu pai é idoso, tua mãe é idosa, mas especialmente os idosos a gente trata como eles precisam de mim. Será? Né? Deixa esse movimento para quando de fato eles precisarem. Organiza melhor o funcionamento de cada um. Você talvez, mesmo que você more sozinho, sozinha, você já é uma família. Você compõe um novo lar. Claro. Uma estrutura, um novo jeito de funcionar que não precisa invadir o deles, assim como o deles não precisa invadir o teu. Querida, que bacana começar a segunda-feira com tantas reflexões. Obrigada por estar com a gente, Janine Rolim, psicóloga e também professora. Eu não consigo desgrudar dos meus pais e viver a minha vida. Nosso tema com ela. Obrigada, tá, Janine? Até a próxima semana. Obrigada, querida. Um beijo. Até. Tchau, tchau. Beijão. Um beijo. Tchau, tchau.